da didática, da forma de transmitir, de lecionar. Mas a gente não viu lá nem a ferramenta OBS Studio, nem a ferramenta KDE. A gente viu algumas outras ferramentas e elas são parecidas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não sou nenhum especialista, nem no KDE e nem na OBS. Como eu disse lá na minha videoaula, o que eu sei dessas ferramentas é aquilo que eu uso para gravar as minhas próprias videoaulas, né? Então, eu nunca precisei de um recurso mais sofisticado do que o que eu mostrei. Então, com certeza tem diversos efeitos, diversos recursos, mas eu nunca precisei. Então, como a gente tem pouco tempo também, eu mostrei aquilo que a gente tinha de essencial para a gente conseguir fazer as nossas aulas, pelo menos o essencial, beleza? E qualquer dica que vocês tenham para mim, eu gostaria realmente de ter esse momento como uma forma de também melhorar minhas próprias técnicas, né? Se alguém conhecer algum recurso bacana, eu ficaria muito grato se me passasse para eu aprender também, beleza? Então, vamos para as perguntas. Já tem uma aí, da Edgênia? Isso, vamos. Já tem uma pergunta e a gente começa já com a pergunta da professora Edgênia. A intenção é deixar a aula gravada o mais leve possível, para que o aluno não tenha dificuldade de assistir em seu dispositivo. O programa OBS Studio permite a gravação em MKV ou MP4. Parece que pequenas gravações em MKV e depois converter para MP4 é mais seguro no programa. Professor Mário, poderia explicar isso melhor? Olha, eu sempre gravo em MP4. Eu não... Por quê? Porque todos os sistemas web, a gente usa basicamente o YouTube, né? Usa MP4. Então, é uma coisa facultativa. Não tem só os dois, né? O OBS Studio tem diversos formatos. O padrão dele, se você não mexer em nada, é esse MKV, que não é um recurso ruim, não. Mas aí, quando você joga no YouTube, o YouTube vai converter de MKV para MP4. No final das contas, ele vai trabalhar com MP4. Então, eu já sugiro logo, para evitar uma conversão, que você grave originalmente em MP4. Mas se por um acaso você prefere MKV, não vejo problema. Uma coisa que a professora Edgênia colocou de uma forma bem interessante é a intenção de deixar a videoaula, né, o vídeo mais leve possível. Mas veja só, os meus vídeos, eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês o tamanho dos meus vídeos. Os meus vídeos, eles são gravados, um chegou a 800 MB. Um dos vídeos que eu gravei, um dos últimos, chegou a 800 MB. Só que quando isso no OBS Studio, que eu chamo de vídeo bruto, né? O vídeo bruto que o OBS Studio grava, chegou a 800 MB. Quando eu jogo lá pro KDE Live, aí eu já reduzo um pouco a qualidade. Aí quando vai pro YouTube, vai com menos de 100 MB. Então, eu sugiro que, enquanto o vídeo estiver na sua máquina, no seu computador, se você fizer as configurações básicas que a gente viu na aula, a questão de frames por segundo, 30 frames por segundo, a questão do áudio também, se bem que o áudio não onera tanto no tamanho do arquivo, no mínimo de 96, 128 é bacana, é o ideal, não tem necessidade nenhuma de botar mais de 160 bits por segundo no áudio, como eu mostrei lá no vídeo. Se você fizer aquela configuração básica que a gente viu, não precisa ter problema com o tamanho de arquivo. Tamanho em megas, né, que eu estou dizendo, né? Não em tempo de duração. Você não precisa ter tamanho em megas. Eu tenho, como eu falei lá nos meus vídeos, eu tenho um celular de 4K, mas o que adianta se poucas pessoas têm um monitor, até mesmo uma televisão que transmite 4K? Então eu sugiro gravar desde o início com o padrão MP4, porque você vai evitar, na verdade, uma conversão. Deixa eu mostrar aqui o tamanho dos meus arquivos. Só um minuto, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar minha tela inteira para vocês. Por favor, só sinaliza se você vai ver minha tela direitinho aí. Sim, professor. Estamos vendo. Já está vendo? Pronto. Então, deixa eu abrir aqui meu arquivo, cursos de edição.
Eu tenho um deste e um do KDE. Deixa eu tapar o buraco aqui. Curso de edição, material, vídeos gravados. Esses aqui são os meus vídeos brutos. Olha aqui, ó. Eu tenho um vídeo, o vídeo 10, teve 300 MB. Isso já no KDE. Deixa eu ver aqui, ó. O vídeo 1 teve 400 MB. Mas por quê? Porque isso aqui não é um problema, né? Espaço em disco, praticamente nenhum computador tem problema, né, de armazenamento em disco. A dificuldade do trabalho com essas ferramentas é mais de memória RAM e processamento. Então, fazendo esses recursos básicos, você não vai sofrer de forma nenhuma. Olha aqui, ó, esse aqui é o resultado depois da ferramenta KDE. Tudo abaixo de 100 MB. E quando a gente joga no YouTube, ele diminui ainda mais o tamanho disso em megas. Mas depois que a gente joga no YouTube, na verdade, a gente nem precisa se preocupar, porque quem vai rodar é o servidor do YouTube. E claro, com a internet, né? Mas se você não... o YouTube ele é muito inteligente. Se você joga no YouTube um vídeo 4K, que é a qualidade top, né? Eu diria a qualidade máxima de vídeo que tem hoje, e se o link do estudante que estiver visualizando não tem potência para abrir 4K, ele já dá uma qualidade inferior automaticamente. Não é legal? Então, sobre isso, eu considero que é um problema a menos. O problema maior do tamanho do arquivo é que, por exemplo, eu pegar um vídeo de 400K e fazer uma edição nele, olha, esse vídeo aqui, não sei se vocês estão vendo direitinho, eu vou aumentar o zoom para ver se fica melhor. Não dá para aumentar os detalhes, né? Esse vídeo aqui, introdução à teoria, um arquivo novo, tem 402 MB de espaço em disco. São 20 minutos e 30 segundos de vídeo gravado. Esse eles fazem essa conversão para ficar um pouco mais leve para o estudante. Não sei se eu fui claro, professor Edgênia. Se não, manda a pergunta de novo. Conseguiu compreender, professora Edgênia? Então, o que aumenta o tamanho do vídeo? Diversas coisas aumentam o tamanho do vídeo. Que o meu li aqui, tá? Tá aqui embaixo da pergunta. O que aumenta o tamanho do vídeo é o tempo do vídeo? Diversas coisas aumentam o tamanho do vídeo. Quando a gente está gerando um arquivo, eu vou compartilhar minha tela de novo. Eu vou deixar minha tela compartilhada, que eu acho que vai ser mais comum vocês terem interesse na minha tela do que no resto, né? Pronto, então vou deixar minha tela compartilhada aqui. Quando a gente está aqui no OBS, tanto aqui como no Kdenlive, né? A gente pode definir aqui, ó, a saída de vídeo. Lembra dessa parte aqui? Está lá no arquivo de configuração. Se não me engano, é o arquivo 3 ou 4, que é o arquivo de configuração, é o vídeo de configuração que eu explico para vocês. Transmissão, só relembrando, né? A taxa de transmissão é a taxa que a gente vai fazer live. Não é o nosso foco, mas eu já vou dar a dica que eu já dei lá no vídeo, né? A live que a gente está fazendo aqui pela rede RNP, a gente poderia fazer pela ferramenta OBS Studio. Mas não era o nosso foco, não era o nosso objetivo, mas já fica a dica de como fazer transmissão. Como a gente está trabalhando com gravação de arquivo em disco, né? Ou gravação de arquivo para o YouTube, a gente, para alterar essas configurações da gravação, tem que clicar aqui nessa guia gravação. Pronto. Aqui eu altero todas as características de gravação. Lembra que a gente viu? Pasta de destino, onde eu quero salvar o arquivo. Aqui eu estou em configurações avançadas, né, personalizadas. O padrão ela é bem mais simplória, né, ela não te dá quase nada para alterar. O padrão MKV, que a professora falou. Eu ponho personalizada, que aí eu tenho mais liberdade de trabalhar com o que eu quero. Essa ferramenta aqui é muito usada... Licença, saiu o compartilhamento da tela. Parou. Parou? Foi. Deixa eu ativar de novo. Ativa, por favor.
eu ver, só um minuto. Tá vendo? Ainda não. Não? Então eu Colocou vou fechar e abrir de novo. Tá. Porque para mim aqui está transmitindo normal. Vamos lá. O áudio tá bom, pessoal? O áudio está ótimo. Só não estamos conseguindo ver o compartilhamento, mas o áudio está ótimo. Agora sim, viu? Tá carregando. Pronto. Agora foi. Estão vendo o OBS, aquela tela escura? Sim, estamos vendo. Bacana. Então, aonde que vocês pararam de ver? Vocês chegaram a ver essa telinha aqui? Configurações? Alô? Oi, o pessoal está respondendo aqui. Não viram. Mas estão vendo agora, né? Sim, estão vendo. Pronto, então aonde eu fui? Eu vim aqui na guia configurações. Configurações, se não me engano, é o vídeo 3. 2 ou 3 lá da nossa lista. Configurações. E aqui na guia configurações a gente tem... Deixa eu ocultar esse negócio aqui. Pronto. Aqui nas configurações a gente pode configurar um monte de coisa. Lembra que a ferramenta OBS, ela serve tanto para eu gravar um arquivo, né, em disco ou no YouTube, ou seja, gravar um arquivo para ver posteriormente, ou fazer uma live online, que é essa guia de transmissão. Como o nosso objetivo não é mexer com transmissão, a gente vai fazer uma gravação, eu venho aqui nos recursos de saída. Por que saída? Porque a ferramenta OBS tem como saída um arquivo de vídeo, ou uma transmissão. Como eu não vou trabalhar com essa guia de transmissão, eu tenho que clicar aqui para configurar a gravação. Ok? Pronto. Aqui na gravação, por padrão, como o nome já diz, por padrão, está configurado o padrão. E por padrão a gente tem pouquíssimos recursos ativos. O formato de gravação, por exemplo, é MKV, como a professora Edgênia falou. A gente tem outros vários formatos, né? Então, por padrão, eu não tenho muito o que mexer, o que alterar, o que personalizar. Então, eu escolho aqui, saída personalizada. Que aí você que vai definir todos os detalhes do arquivo que você vai entregar no final lá pro YouTube, né? Na verdade, antes do YouTube vai pro Kdenlive, né? Se você quiser. Senão, você pode jogar bruto mesmo. Mas aí falta aqueles detalhes de correção que sempre tem, né? Então, o que a gente faz aqui na gravação? Primeiro é bacana a gente definir a pasta de saída, né? Para o nosso vídeo não ficar... Nosso arquivo final não ficar solto lá no meio de algum lugar. Então, você vai dar um clique aqui em localizar e vai definir uma pasta onde vai ficar salvo todos os seus vídeos. Normalmente, eu crio essas pastas por disciplina, né? Disciplina de programação, disciplina de engenharia de software, disciplina de algoritmo, e assim vai sucessivamente. E aí fica bem organizado. Ok? E aqui são os formatos. O formato do nosso arquivo, a professora falou o que deixa o vídeo grande, pesado, né? O formato do arquivo é uma coisa, né? Então, o formato MP4 é o formato que tem melhor custo-benefício, na minha opinião. Por quê? Porque o YouTube trabalha com isso, todos os dispositivos abrem, né? Então, se você salvar, por exemplo, com o formato AVI, deixa eu abrir aqui, tem um formato chamado aqui, esse formato aqui, AVI, é um formato bom, é um formato de DVD, mas poucos Media Player, né, o Windows Media Player abre. Então, você vai ter que adicionar um plugin especial para trabalhar no seu computador para trabalhar com AVI. Se ele tiver bem atualizado, abre, mas não é todo Media Player que abre. Então, o MP4, ele não tem perda significativa de qualidade. É esse aqui, esse cara aqui. Ele não tem perda significativa de qualidade. O tamanho dele é pequeno, bem menor que o AVI, bem menor que o AVI. É praticamente 2 segundos de vídeo, 1 mega, né? Essa configuração que a gente faz, eu fiz uma estimativa, 2 segundos de vídeo é 1 mega de arquivo, né? Então, 60 segundos de vídeo, ou seja, 1 minuto são 30 megas de vídeo, não é nada, né? Para a gente aqui que já tem
um computador com Core i3 acima, não é problema nenhum, beleza? Outra coisa que aumenta, taxa de bits do vídeo. Isso aqui aumenta a qualidade, mas a qualidade e o tamanho do arquivo, mas não é tão significativo assim. O padrão, se não me engano, é 2.500. Eu botei 12.500. A taxa de áudio é aquilo que eu falei no vídeo também. Tudo isso aqui aumenta o tamanho do arquivo. Não tem necessidade de você colocar uma taxa de áudio acima de 160 kilobits por segundo. 128 é um tamanho aceitável, bacana, bom. Se a sua máquina tiver dificuldade de processamento, 96 kilobits por segundo também é uma qualidade excelente de áudio. Okay? Tem mais coisa que define o tamanho do arquivo, né? Não só o tamanho, mas a qualidade. A configuração da tela. Então, a gente viu a saída de novo, né? Vamos ver aqui também a questão do vídeo, né? Quando eu clico aqui em vídeo, esse formato de tela é o formato da minha resolução de tela. 1280 por 720. Se eu diminuir esse formato, vai diminuir o tamanho do arquivo também e influencia diretamente na qualidade do vídeo final. Você pode achar que quanto mais eu aumento a resolução, maior é a qualidade do meu vídeo. Não necessariamente. Vai depender muito daquilo que você tem de poder de processamento, de frames por segundo. Olha aqui, ó, valor de frames por segundo comum. O que são frames por segundo, né? O que é um vídeo, né? Um vídeo é uma sequência de frames, né? É uma sequência de fotos, né? Um vídeo é uma sequência de fotos. Então, a foto, se o cara vai fazer assim, um vídeo é uma foto com o cara com a mão assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim, juntando tudo dá a sensação de movimento. Então, essa posição é frames por segundo. Quanto mais frames, menor vai ser a transição de uma imagem para outra. Mais milimetricamente vai ser medido o movimento. Então, quanto mais frames, mais fotos por segundo, logo maior a resolução, maior o tamanho do arquivo e maior a qualidade dele também. Não adianta eu chegar aqui por 160, 90 frames por segundo se eu não vou ter poder de processamento para isso, né, e capacidade. Então, essa aqui é a resolução de acordo com a nossa qualidade. Por exemplo, deixa eu dar alguns relatos de experiência que eu tive. Essa aqui é a resolução do meu vídeo, da minha tela, né, do meu computador natural, só que eu gravei vídeos com essa resolução e a qualidade ficou inferior a 1280 por 664. Então eu posso vir aqui, ó, e aumentar ou baixar a resolução da minha tela de acordo com o que eu achar necessário. O que eu sugiro que você faça? Faça um videozinho de 30 segundos de teste e altere a sua configuração de resolução de tela de acordo com o que você achar necessário. Por exemplo, aqui, ó, o que eu fiz? Botão direito na área de trabalho, resolução de tela, e aqui eu posso alterar a resolução de tela para cima ou para baixo. Ó, 1280 por 720, ou para cima ou para baixo. Quando eu definir aqui, eu dou um aplicar e altero. Eu não vou alterar porque senão vai dar algum problema aí, pode ser que vocês nem vejam a minha tela direito. Mas aqui na resolução de tela eu posso jogar para cima, maior resolução, jogar para baixo. Ó, 1280 por 720 foi a resolução que eu gravei o vídeo que vocês assistiram. E foi a melhor resolução. Menos que isso ficava ruim, mais que isso ficava um pouco ruim também. Ficava meio embaçado, meio distorcido. Ok? Então vocês podem fazer um videozinho de 30 segundos com a resolução máxima do seu computador e vai baixando a resolução até chegar à resolução que fica o melhor custo-benefício. Aí você vem em aplicar e faz um videozinho de 30 segundos. Se ficar ruim, você vai comparando até chegar na resolução ideal. Respondi? Acho que respondi. Bom, vamos lá. A segunda pergunta do Haroldo. Tudo bom, Haroldo?
existe um tempo de vídeo máximo ideal? Então, isso aí é muita questão de bom senso, né? Eu vou falar da minha opinião, da minha singela opinião, e aí é claro que vocês têm que considerar e adaptar a opinião de vocês e o conteúdo que vocês estão ministrando. Vamos pensar assim, um professor de cálculo que está ensinando a fazer o cálculo de uma derivada. Cálculo de uma derivada, sei lá, de um cálculo qualquer, cálculo 1, um exercício qualquer. Não faz sentido esse professor quebrar o raciocínio dele no meio do cálculo, concorda? Isso vai na minha opinião, vai prejudicar o estudante a entender o desenvolver daquele cálculo. Então, se ele demorar meia hora para responder um exercício, eu sugiro, eu recomendo que ele grave o vídeo contínuo até concluir aquela linha de raciocínio, aquele exemplo. É mais ou menos isso que eu fiz aqui na organização do nosso mini curso, que é o quê? Instalação. A primeira aula foi o quê? Teoria. Então, aquela teoria básica de olhar para a câmera, de posicionar a luz, de fazer um roteiro, aquela teoria básica, fiz o vídeo teórico. Puf, botei lá. Vídeo 2, download e instalação da ferramenta. Download e instalação da ferramenta, só isso. Pum, deixei lá. Vídeo 3, primeiros passos ali, configura áudio. E eu não lembro mais dos conteúdos exatos que eu botei lá, mas assim, fui colocando assuntos bem pontuais de forma com que o vídeo não ficasse acima de 20 minutos. Eu sei que alguns ficaram acima de 20 minutos, mas foram poucos, né? Para não quebrar aquela linha de raciocínio. Porque imagina se você fosse fazer a instalação de uma ferramenta em 2, 3 vídeos. Quem quer instalar a ferramenta quer baixar a ferramenta, a versão certa da ferramenta, instalar e abrir a ferramenta e começar a usar. Depois ela vai aprender a usar em outros vídeos, beleza. Mas eu não acho bacana a ideia de você quebrar um raciocínio no meio, né? Então, eu gosto sempre de assistir vídeos em média de 10 a 15 minutos, mas eventualmente você precisa estender a 20 minutos, possivelmente meia hora, porque você não vai sair atropelando a sua explicação, né? Um assunto complexo como cálculo, como matemática, física e outros tantos, né? Outros tantos, todos os assuntos, para quem nunca viu, é complexo, né? Você não vai quebrar um raciocínio no meio só para o seu vídeo ficar curto, né? Então, por isso que eu digo que é muito uma questão de bom senso associado ao conteúdo que você está ministrando, beleza? Mas Haroldo, também digo que é uma coisa bem subjetiva e particular, né? De cada didática, de cada professor, né? Beleza? Professor, Eu. A gente quer dar um aviso aqui antes da próxima pergunta. A sala já está cheia e quem está tentando entrar na sala vai para aquele canto da sala, digamos assim, não vai ter prejuízo algum. Porque quando você entra na sala e a transmissão está ao vivo, é possível enviar as perguntas. A comissão já fez todos os testes e as perguntas que vocês enviam, elas chegam aqui e nós iremos passar ao professor Mário Godoy. Então, por conta da turma ser muito cheia, nós não vamos, a priori, né? A ideia é essa, salvo se a gente sanar todas as perguntas dentro do tempo, pedir que os participantes liguem o microfone. Então, a própria comissão vai mediar essas perguntas. Nós iremos ler as perguntas tanto para quem está na sala, como ler as perguntas de quem está assistindo essa transmissão ao vivo. Deixa eu ligar aqui a minha câmera rapidinho, que a gente começa a falar até esquece disso. Então, uma informação é essa, né? Sobre as perguntas que quem está assistindo pela transmissão poderá enviar as perguntas na opção lá de enviar pergunta para o moderador, que nós estamos recebendo as perguntas e vamos passar para o professor Mário. Outra informação importante é sobre a frequência. Para quem está dentro da sala, está nas notas compartilhadas o link da frequência. Para quem não está na sala, nós vamos enviar o link por e-mail.
Ou seja, quem não registrou a frequência estando dentro da sala, assistindo a transmissão, poderá registrar através do e-mail que nós vamos enviar, tá certo? Então, foi uma estratégia que a gente encontrou, né, de tornar esse momento mais dinâmico possível e atingir o maior número de participantes, tá bom? Então, a próxima pergunta, depois dos avisos dados em relação às perguntas, em relação à frequência, a próxima pergunta é da professora Vanessa Donzelli, eu acho, né? Boa tarde, estou com dificuldades de vincular a webcam com o arquivo PPT conforme vídeo 9. O arquivo não entra. Está sem áudio, professor. Continua sem áudio. Não estamos lhe ouvindo. Não ouvindo. Não ouvindo ainda. Será que eu desabilitei o professor? Estou me dizendo que eu lhe desabilitei. Ai, meu Deus. Espera ainda, professor. Como é que pode isso? Só um minutinho. Vamos descobrir se eu desabilitei o professor. Tenta aí agora, professor, para ver se eu... Não, eu não desabilitei não, viu, professor? Ah, você tá brincando, ele disse. E eu fui olhar, viu, achando que eu tinha feito alguma coisa com ele. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Teste. Ah, pronto. Voltou, professor. Beleza, bacana. Então, professora Vanessa, todos ouvindo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer novamente esse procedimento de vincular a webcam com o PowerPoint, ok? Só não estamos lhe vendo, viu? Só estamos Então, eu não vou conseguir mostrar, porque assim, a nossa webcam ela tem um canal de captura. Eu não consigo mostrar no PowerPoint e aqui na RNP do mesmo jeito, entendeu? Então, para eu mostrar lá, eu tenho que desativar aqui. Mas já eu mostro, porque eu vou mostrar no OBS, entendeu? Ah, entendi. Já fica uma dica. Você não consegue transmitir a sua webcam em 2 lugares ao mesmo tempo. Talvez pode até ter sido isso, professora Vanessa, que tenha acontecido com você. Então, se eu estou transmitindo, por exemplo, no Skype ao vivo, eu não consigo fazer um experimento e jogar lá na minha videoaula. Se eu estou transmitindo na RNP, eu não consigo fazer em outro lugar. E às vezes eu posso ter... Deixa eu abrir aqui o OBS, capturar a tela, né? Compartilhar a tela. Pronto. Estão vendo a minha tela aí, Kilma? Está carregando. Sim, agora estamos vendo. Pronto. Então eu não consigo transmitir a minha webcam em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu tenho que desativar lá na RNP para exibir no OBS. Eu não posso estar transmitindo no Skype e também no OBS. Não dá. Então eu vou abrir uma cena, né? Lembra daquela história da cena? Então, vamos desafiar a lei de Murphy aqui. Que sempre dá erro quando a gente quer fazer as coisas, né? Ao vivo. Pronto. Eu estou criando aqui uma cena do zero, uma cena nova. Como que eu fiz a criação dessa cena? É muito simples, né? Ou eu venho aqui com o botão direito adicionar a cena, ou eu venho nesse mais aqui também e adiciono a cena. Observa que a minha cena ao vivo não tem nenhuma fonte, não tem nenhum recurso nela. A primeira coisa que eu vou colocar é a minha webcam.
Para isso, eu tenho que ter garantido que a minha webcam não está sendo usada por nenhum outro recurso, né? E nenhuma outra cena também. Porque, observa, eu estou trabalhando aqui nessa cena ao vivo. Só lembrando, o que significa essa cena ao vivo? Pode ser uma disciplina, por exemplo, disciplina de metodologia da pesquisa. Aqui, nessa cena, vão ter única e exclusivamente as fontes, né, os recursos de metodologia da pesquisa. Se eu tiver em outra cena usando a webcam, eu não vou conseguir ver a webcam nessa cena ao vivo. Entendeu? Ó, nessa cena aqui, ó, é a cena tem o recurso da webcam, não tem? Mas o olho, que é a visualização, está desativado. Então eu posso ter aqui, mas desativado. A mesma coisa na metodologia. Eu tenho a webcam também, mas também está desativado. Se essa cena estiver ativa, vai dar erro. Olha eu lá. Se essa cena estiver ativa, vai dar erro quando eu adicionar uma webcam aqui ao vivo também. Beleza? Por isso que eu venho aqui nesse olho e desativo a webcam, senão vai dar erro. Então vamos começar aqui do zero no ao vivo. Eu vou adicionar um recurso. O primeiro recurso que eu vou adicionar é justamente a captura, dispositivo de captura de vídeo, que nada mais é do que a famosa webcam, né? Captura de dispositivo de vídeo. Então vamos lá, dá um clique aqui. Eu posso chamar do que eu quiser, né? Eu gosto de chamar pelo nome webcam ao vivo. Opa, ao vivo. Pronto, adicionei. Olá, vocês estão vendo eu aí? Webcam, aqui, como eu só tenho uma webcam, a minha webcam integrada no meu notebook, não vai ter erro. Se você tiver uma webcam USB, vai ter alguma coisa aqui dizendo webcam USB. Você pode ter várias webcams, né? Você pode ter uma webcam nativa, você pode ter uma webcam externa. No meu caso, só tenho uma. Feito isso, eu posso movimentar aqui para baixo e ver outros recursos. Eu gosto bastante de alterar essa opção aqui, ó, de faixa de cores para completo. A qualidade da nossa imagem fica um pouco melhor. O resto não tem muita necessidade da gente alterar, não. Vem em OK. Pronto, minha webcam está lá. Esse é o primeiro passo. Eu já tirei o chroma key da minha sala, né? Então, ok, adicionei a webcam. O que eu vou fazer? Só vou redimensionar um pouco para não ficar muito gigante, né? E eu posso, lembra, eu redimensionei proporcionalmente, né? Como que eu fiz? Eu redimensionei aqui nesse ponto aqui de um canto. Clico e arrasto. Mas eu poderia também redimensionar só superior e só lateral. Se eu apertar o botão Alt, segurar o Alt e clicar aqui e arrastar. E aí eu diminuo, observa que eu não estou diminuindo agora proporcional, né? Eu estou diminuindo só do lado que eu quero, de fato, reduzir. Ok? E mover é só você clicar e mover para onde você quiser. E agora vai proporcional. Pronto. Ok? Beleza. Feito isso, eu já adicionei na minha cena minha webcam. Espera aí. Webcam ao vivo, tá vendo? Webcam ao vivo pertence a qual cena? A cena ao vivo, que é essa que vocês viram acabar de criar. Se eu clicar aqui, é outra cena. Eu posso considerar isso como outra videoaula, outra disciplina. Essa aqui é uma outra disciplina. E uma disciplina, eu não posso usar o recurso da disciplina de metodologia nessa outra disciplina, nem na disciplina ao vivo, por exemplo. Então, tudo que eu quiser usar em ao vivo, obviamente, eu tenho que criar aqui dentro. Primeiro eu clico na cena, é como se fosse uma pasta de organização, né? E eu vou adicionando aqui. O que eu vou querer fazer agora para ajudar a entender isso? Eu tenho que abrir um curso de edição, material, aqui eu tenho um PowerPoint.
Pronto. Aí tá meu PowerPoint, né? O PowerPoint normal. Eu pus o meu PowerPoint em modo de exibição, em modo de apresentação. Eu não pus o PowerPoint em modo de estrutura, né, de edição. Mas eu posso fazer tanto um como o outro, o procedimento é absolutamente igual. O que eu sugiro que vocês façam é primeiro abra o PowerPoint, deixe ele executando, para depois adicionar o recurso da captura de janela. Ok? Tem uma diferença grande, que é a captura de tela, que você pega tudo que você faz no seu computador. Por exemplo, aqui eu estou usando a captura de tela, né? Se eu minimizar, vocês vão ver a minha área de trabalho, que no caso é o meu PowerPoint. Se eu minimizar, vocês vão ver a área de trabalho. Se eu abrir uma pasta aqui, vocês vão ver o arquivo, porque vocês estão capturando tudo que eu vejo na minha tela, não apenas uma janela. Quando você quer mostrar mais de uma ferramenta, é bacana você usar a captura de tela. Como agora eu só quero mostrar meu PowerPoint, eu vou adicionar aqui a captura de janela. E claro que eu vou ter que apontar qual é a janela que eu quero mostrar. Para isso eu vou vir aqui, vou pegar o nome da minha janela, apresentação de PowerPoint, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Vou botar em maiúsculo. Às vezes não reconhece automaticamente a janela, mas a gente vai aprender a mexer com isso também. Apresentação de PowerPoint, ó, já veio automaticamente. Dica número 1. Bota no título da janela que você vai apresentar o nome da ferramenta e se ela está em modo de apresentação ou não, né? Se ela está em modo de apresentação, que é o meu caso, bota assim, apresentação de PowerPoint. Olha aqui, ó. Aí ele já reconhece automaticamente. Se você botar lá janela, ele não vai saber qual janela você quer capturar, ok? Pronto. Capturei. Ah, mas cadê o webcam? A webcam está escondida. Por quê? Porque lembra que a gente viu na nossa videoaula, acho que a videoaula 4, se não me engano, que essas fontes funcionam como uma pilha, e é como se fosse, por exemplo, aquela pilha de livros que eu dou exemplo, né? Que você está em pé, olhando para baixo e tem uma pilha de livros, né? Se você olhar de cima e o seu livro que estiver em cima for maior do que os outros, você só vai ver esse livro de cima. E no meu caso aqui, a apresentação de PowerPoint está em cima da minha pilha. Então ela está em cima dos outros objetos, no caso a webcam. Então eu preciso pegar a minha apresentação de PowerPoint, que é a minha maior visualização em área, e passar para baixo da minha pilha, aqui ó, nessa seta. Quando eu clico para baixo, minha webcam aparece na hora. Lembra da história da pilha que eu mostrei lá na videoaula. A minha webcam tem que estar acima da minha apresentação de slide. Aquilo que está em cima é visto em cima da minha pilha de fontes, né? Beleza? Passa para a próxima pergunta, professor. Eu estou abrindo aqui. Deixa eu passar. Tá. Ok. Vanessa, espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida sua. A ideia principal eu não sei exatamente o motivo de você não estar visualizando, mas pode ser algum desses, né? Pode ser a pilha de vídeo que não está... Que a webcam não está em cima da apresentação. Pode ser também que você esteja usando a webcam em outra cena, aí você tem que desativar no olho, isso aí acontece também. A próxima pergunta, na verdade, o professor Haroldo. Na verdade, eu acho que não é nem direcionado ao professor Mário e nem a nós aqui da comissão, né? Mas ele coloca assim, uma pergunta em relação ao RNP. Não sei se cabe, mas essa rede vai aguentar tanta aula ao mesmo tempo? Digo, em atividade síncrona? É uma pergunta difícil, né, da gente aqui, enquanto comissão, enquanto professor Mário, tá respondendo.
mas vamos ter um módulo amanhã com o professor Carlos Antônio, que é sobre as atividades síncronas. Vamos ver se a gente consegue trazer mais informações a respeito disso, professor, viu? Com relação ao questionamento do professor César, né, do CEMED, que está assistindo a transmissão ao vivo sobre a frequência. Nós explicamos, professor, acho que um pouco antes de você entrar, que nós vamos enviar a lista de frequência por e-mail, para que vocês que não têm acesso aqui às notas compartilhadas possam registrar a frequência, tá certo? Então, essa frequência será disponibilizada por e-mail e aos que já registraram sua frequência, eles considerem, tá? A professora Digênia, novamente, ela está finalizando aqui a pergunta. Quando eu finalizo a gravação de uma cena, o ideal é que eu desabilite as fontes para não interferir em uma nova cena ou é melhor apagar? Excelente pergunta, Digênia. Me dá até a oportunidade de lembrar um ponto aqui que eu fiz na videoaula, mas não fiz agora quando eu habilitei a webcam. Que é o quê? Quando você vai adicionar um recurso, apagar eu acho que não é uma boa. Por quê? Porque imagina aqui, ó, o que eu faria, o que eu faço. Eu organizo em cada uma dessas cenas uma disciplina minha. E aí eu não preciso tá refazendo a minha disciplina. Se eu apagar o conteúdo dessa disciplina, amanhã ou depois, quando eu ofertar de novo, eu vou ter que criar de novo. Então, você pode sim desativar, mas no caso da webcam, que é a única coisa que interfere, você pode fazer o seguinte, ó, você pode ou dar 2 cliques em cima da sua webcam, ou vir aqui em configurações, né? Para vir em configurações antes, você tem que dar pelo menos um clique na webcam em configurações, e quando você está criando, você pode clicar essa caixinha, ó, desativar quando não estiver visível. E aí você não precisa nem estar desativando. A ferramenta já faz isso para você sozinho. Beleza? Então, se você marcar, na hora que você está inserindo ou alterando uma webcam, você marca essa caixinha, dá um OK, e aí quando ela não estiver visível, ou seja, quando você estiver em outra cena, ela automaticamente desativa para você. Ok? Pronto, ela eu colocou recomendo marcar isso. Ela colocou entendi, obrigada. Não identificou, né? Tem uma pergunta aqui que não foi identificada. Mas na pegada da pergunta do professor Felipe, pronto. Na pegada da pergunta do professor Haroldo, não consegui abrir meu Moodle hoje. Não sei se os demais docentes tiveram a mesma dificuldade. Escrevi para a SEAD, mas se o pessoal da capacitação puder reforçar essa solicitação, agradeço. Bom, seria interessante ver se mais alguém teve dificuldade. Mais alguém teve dificuldade de acessar hoje o AVA do Moodle? Está se referindo ao ambiente do professor Venâncio, professor Felipe? Ilma. Oi, Natália. Uma pessoa relatou para mim que teve essa dificuldade e que ela conseguiu retomar o acesso utilizando aquela primeira senha enviada para o primeiro acesso, né? Antes de fazer a alteração de senha. Então, essa é uma dica para vocês tentarem e ainda assim, tudo que essa pessoa já tinha feito não foi perdido. Mas aí faria somente a alteração de senha novamente. Tentem entrar com aquela primeira senha que pode dar certo. Perfeito, Natália, verdade. Oi, professora. Eu tive dificuldade ontem e aí eu também falei com o suporte e ele me disse que reiniciou as senhas de todos para os 4 primeiros dígitos do CPF. Então, quem tinha feito alteração de senha vai ter que retomar, como a Natália falou, e acessar novamente colocando os 4 primeiros dígitos do CPF e fazer uma nova senha. Mas não perde nada, o que já foi criado. Perfeito, professora. Obrigada. Era isso mesmo que eu ia falar, o que a Natália disse e que a professora Lucimária falou. O Leandro, lá da SEAD, ele me explicou isso, que por isso que eu até coloquei essa informação no e-mail, que realmente foi necessário, né, zerar as senhas de algumas pessoas
mas com essa possibilidade, vocês conseguirão acessar normalmente, colocando o CPF e os 4 primeiros dígitos do CPF. E como a professora Lucimara bem reforçou, o conteúdo que já estava lá dentro não foi perdido, tá? Então, obrigada, professora Lucimara, Natália, pelas informações. Professora Sheila colocou aqui uma pergunta. Dani, nós temos perguntas para quem está assistindo a transmissão ao vivo, Dani? Dani? Eu acho que não, ainda né? Não, Kilma. Ainda não, né? Pronto. Mas só reforçando, quem está assistindo a transmissão ao vivo poderá enviar perguntas e nós iremos ler assim como estamos fazendo para quem está dentro da sala, ok, pessoal? Então, do mesmo jeito que o pessoal que está dentro da sala estão enviando perguntas para a mediação da comissão, da mesma forma para quem está assistindo a transmissão ao vivo. Bom, a pergunta da professora Sheila. O YouTube seria o único local que podemos depositar essas aulas ou podemos usar outra ferramenta, como uma nuvem, e compartilhar com os discentes? Oi, Sheila. Então, o YouTube é a ferramenta mais fácil e mais eficiente para isso, né? Tem outras... você pode colocar numa nuvem também, mas aí você... Não, eu desconheço, na verdade... Uma nuvem, ela é mais como um repositório de arquivos, né? Então, ela não vai ter todos aqueles recursos que a gente mostra lá no último vídeo, no vídeo 15, do iframe para incorporar no Moodle. Se alguém tiver uma dica de uma ferramenta melhor que o YouTube, eu agradeço e vou testar sim. Mas eu desconheço uma ferramenta mais simples e mais eficiente, mais leve, né? O YouTube. Então, eu sugiro essa mesmo. O que eu recomendo, quer dizer, o que é inviável, só reforçando, o que é inviável, de todo modo, é você pegar o seu vídeo e jogar no Moodle, porque aí a gente não vai ter servidor para isso. Imagina que se cada professor fizer um vídeo de 100 megas, que é um vídeo relativamente curto, de 100 megas e jogar lá, a gente tem, sei lá, 600, 700 professores, aí não vai ter espaço no Moodle para todo mundo. Isso inviabiliza o Moodle. Então, a gente precisa de um servidor de vídeos, né? Porque uma nuvem... A nuvem é um conceito bem genérico e abstrato, né? Mas a ideia da nuvem é você poder guardar qualquer coisa. O YouTube é muito mais do que uma nuvem, né? O YouTube você guarda seu vídeo, você tem como controlar o seu vídeo, botar rótulo, botar título, botar até legenda você pode botar, né? E você pode incorporar, né? Lembra daquela história da incorporação do vídeo que eu mostrei lá no slide 15? Incorporar o vídeo direto no Moodle, como se você não estivesse saindo do próprio Moodle. Para o estudante, ele nem sabe se você saiu do Moodle ou não. Deixa eu ativar aqui minha webcam. Para o estudante, ele nem sabe se ele saiu do Moodle ou não. Ele está vendo um vídeo dentro do Moodle, mas na verdade aquela partezinha do vídeo vem lá do servidor do YouTube. Então, eu desconheço de fato alguma coisa mais simples, mais eficiente que o YouTube. Se alguém tiver, manda para mim que eu tenho curiosidade. E só ressalvo, nunca deixar um arquivo de vídeo direto no Moodle. Apesar de ter esse recurso lá, você fazer um upload direto para o Moodle vai ficar lento, vai travar, vai lotar o seu espaço e é inviável de fato. Ok? A professora Sheila, professor Mário, só reforçou que outra professora também colocou aqui no bate-papo sobre a questão dos direitos autorais e os estudantes compartilhando os vídeos. Como é que fica essa questão, né, dos direitos autorais? Isso no YouTube você tem algumas opções lá de privacidade, né? Você pode deixar privativo. Lá no slide 15 eu falo também. Lá, no 15 não, é no 14. O YouTube é 14.
Você pode deixar privativo, ou só quem tem o link acessa. Mas aí você pode falar, não, realmente, mas ele pode compartilhar o link com outra pessoa. Pode. Mas entra naquela analogia com as nossas apresentações, né? Nossos slides. Tem professor que não disponibiliza slide para aluno. Na verdade, eu desconheço, né? Mas eu lembro que já foi, em algum momento, isso já foi debatido, né? A apresentação de slide de um professor, por exemplo, né? É propriedade intelectual do professor, não é isso? Então, teoricamente, pegar uma apresentação de slide é se apropriar do material de algum professor. Eu acho que a gente vai entrar nesse mesmo debate. Professor Mário, nós não estamos lhe escutando mais, professor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá ouvindo? Disseram que parou aonde, você deve ter tomado uma queda. Disseram o quê? Que você tomou uma queda. Caí. Eu peço para que recordem aqui que eu estava acessando aqui o bate-papo aqui com as meninas. Onde foi que eu parei? Mas assim, foi questão de poucos segundos. Foi poucos segundos. Foi? Não, então, só resumindo, é isso mesmo, né? Eu acho que vai entrar muito naquela velha discussão sobre a apresentação de slides. Lembra? A gente bota os nossos slides lá no servidor ou manda por e-mail. Esses slides podem correr para a mão de outros, né? O YouTube ele tem essa política de você só divulgar, botar o vídeo em privado e só quem tem acesso ao link do vídeo consegue visualizar. E ele tem uma política lá de direitos autorais, né? Não sei se vocês estão tão cientes, né? Por exemplo, se eu fiz um vídeo lá e a Globo, SBT pega isso e divulga, ou até um outro youtuber pega esse vídeo e divulga, eu posso até processar, né? Eu posso divulgar como enfim, apropriação indébita, né? Apropriação indevida, melhor dizendo, apropriação indevida, ou, enfim. O YouTube tem esses recursos de, caso alguém capture esse vídeo e use indevidamente, pelo YouTube dá para fazer. E aí é uma questão de legal também, né? Porque aí é o uso inapropriado, né, do seu material intelectual, né? Eu acredito que os mesmos recursos que a gente tem sobre os nossos slides das aulas tradicionais, a gente vai ter sobre a videoaula também. Beleza, Sheila? Pronto, tem uma pergunta complementar da professora Edgênia. Aproveitando a pergunta de Sheila, esses vídeos ficam abertos para qualquer acesso no YouTube ou tem como restringir acesso? Acho que você respondeu, né? Sim. Aí a professora Lenice colocou assim, aproveitando a pergunta da colega, o link pode ser desativado depois? Pode, você pode deixar privado. Eu já deixei meu vídeo aqui, meu YouTube aberto. Mas vocês não estão visualizando a tela não, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu realmente, como uma falou, eu caí aqui. Caiu tudo. Agora eu nem consigo compartilhar aqui uma. A minha tela, eu acho que vocês não me deixaram como... então deixa eu ver aqui. Administrador aqui. Pronto. Tornei apresentador de novo, professor. Bacana. Tá, tô compartilhando aqui. Estão vendo a tela? Ainda não.
Certo. Enquanto carrega, tem uma pergunta aqui do professor Elias. Onde eu encontro esses vídeos que o professor Mário está falando? Professor, essas aulas, elas estão disponíveis dentro do ambiente do curso do módulo 2. Caso não esteja acessando, possivelmente não está inscrito. Manda um e-mail, por gentileza, para mim, para a capacitação, para a gente resolver essa situação, tá certo? Aí eu vou até cortar aqui, viu, professor? Pode mandar um e-mail lá para a capacitação para a gente verificar esse seu acesso ao ambiente. Possivelmente não conseguiu fazer inscrição para esse módulo. Pode falar, professor. Está carregando aqui, vocês não estão vendo minha tela. Está carregando. Você pode a qualquer momento alterar a privacidade até ocultar o seu vídeo de lá. Então, o YouTube permite que você deixe o seu vídeo público, privado ou não listado, né? O que é isso? Qual é a diferença? Privado, só quem tem o link vai acessar, não listado não vai aparecer lá, porque quando a gente cria o nosso Gmail, a gente tem como se fosse um canal, né? É como se fosse uma pasta pública de vídeos. E aí, simplesmente, a pessoa pode entrar lá no seu canal o vídeo e ocultar a participação deles. E ocultar a visibilidade dele. Isso você pode fazer a qualquer momento. Por algum motivo, eu acho que a internet aqui da Univasf não está muito boa, por isso que não está carregando. Ou então, talvez, é a sala muito cheia, né? A sala tem 70 pessoas na sala. Mas não está carregando. Eu mostro uma caixa de seleção de opções, onde você pode deixar ele privado, público. Público é assim, qualquer um vê. Não precisa de link, nem de nada. Qualquer um fazendo uma pesquisa no Google, se fizer uma pesquisa relacionada ao seu assunto, ele vai ver o seu vídeo lá. Com o link se uma pessoa pesquisar, não vai ver, porque ele vai estar privado, só com o link que você disponibilizar. E é bastante simples. Lá no vídeo 13, que eu falo do YouTube, eu mostro essa caixinha de opções. Por algum motivo, eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui com vocês, para mostrar novamente. Vamos para a próxima pergunta? Podemos. A professora compartilhou? Desculpa, compartilhou. Compartilhou. Sim. Então, deixa eu mostrar rapidamente. Tá, aqui, só lembrando, né? Lá na aula 13, que está lá no Moodle, tem isso um pouco mais detalhado. Aqui eu tenho a minha playlist, que eu dei o nome de Mini Curso Produção e Edição de Videoaulas, né? E aí eu classifiquei aqui, organizei pelo nome que eu quis. Eu posso mudar aqui, ó. Eu posso falar que essa vem depois dessa, né? Você está vendo que eu mudei, né? Eu posso organizar por nome, por data de inclusão, pelo que eu quiser. E a pergunta de vocês é: como eu faço para alterar a visibilidade de um vídeo, né? Então, vamos supor, vamos mexer no vídeo 1 aqui. Quando eu sou o autor, eu tenho, obviamente, possibilidade de alterar coisas que um visitante, né, que alguém com link não vai ter. Uma delas é aqui, ó, esse botão aqui, editar vídeo. Quando você clica aqui em editar vídeo, você vai fazer todas aquelas edições que eu mostrei no vídeo 13. E outras tantas que eu não mostrei, né, a questão de o título, se eu quiser alterar o título, se eu quiser alterar o objetivo lá, a descrição do vídeo, se eu quiser alterar a miniatura, e aqui a visibilidade, ó, que eu ponho público, eu posso pôr privado. Se eu pôr privado, pronto, acabou.
Tá privado. Se eu quiser, não, agora esse vídeo vai ser para criança, eu ponho para criança, né? Eu vou pôr restrição de idade, ponho restrição de idade. E assim vai. Ok? É bem simples. Quando você é autor do vídeo, vai habilitar esse botão de edição. Desculpa, de edição, e você altera como você quiser. Pode passar para a próxima, professor? Por favor. As duas próximas perguntas, né, que a gente está olhando aqui, eu acho que a gente não precisa responder agora. Por quê? A professora Shirley colocou: lembro que já tentei reuniões online com alunos pela RNP e eles não conseguiram manter o acesso pelo celular. Como RNP são atividades síncronas, a gente pode tirar essas dúvidas amanhã com o professor Carlos Antônio, no módulo dele. Tudo bem, professora Shirley? Podemos confirmar essas informações amanhã com o professor Carlos Antônio. E a da professora Carmen, como devemos proceder com relação à questão de direito de imagem no caso das gravações das salas, do momento síncrono ou das videoaulas? É a mesma perspectiva de direito autoral? O professor Mário pode ficar à vontade se ele puder responder essa pergunta, mas eu queria aproveitar, como já foi tocado nesse assunto de direito de imagem, está previsto na programação da segunda etapa da capacitação docente uma temática sobre isso, sobre direito de imagem, que a gente deve realizar possivelmente agora no início de outubro, tá? Mas, professor Mário, se... posso retirar a minha pergunta aqui, então, se vai ter um momento específico, fica para o próximo momento, tá? Então tá bom. Aí avanço nas outras questões. Obrigada. Não, tranquilo. Deixa eu dar uma dica já sobre isso. O YouTube, ele oferece, sim, direitos autorais, ok? Agora, eu não sou especialista nisso, né, em direitos autorais. Deixa eu mostrar para vocês que tiverem interesse. Vocês podem vir aqui, ó. Lembra, eu tô naquela... Vamos desde o começo para ninguém se perder. Eu tô vendo o meu vídeo lá no YouTube. Vou dar um clique aqui, deixa eu fechar o resto. Vou dar um clique aqui em editar vídeo. Vai abrir outra janela, né? Onde eu posso editar meu vídeo, toda aquela questão de visibilidade que eu mostrei para vocês. Aqui em cima tem mais opções, ok? E aqui tem licença. Ó, a licença padrão do YouTube está localizada na seção 6 dos termos de serviço do YouTube. Você também pode optar pela licença de atribuição de Creative Commons. Saiba mais. Eu, de fato, não tenho informação sobre elas. Eu sei que você tem esses recursos, né? Se alguém usar seu vídeo indevidamente pelo YouTube, você pode, pelo YouTube mesmo, denunciar aquele uso indevido e o YouTube vai dar um chamado strike, que é derrubar o vídeo da terceira pessoa que está usando o seu vídeo indevidamente. Ele pode usar até um trechinho do seu vídeo. Se ele usar 10 segundos do seu vídeo, 5 segundos, você vai fazer isso que chamam de strike, né? Fazer uma denúncia do seu vídeo dizendo que fulano de tal está usando o seu vídeo indevidamente e o YouTube vai lá e derruba o vídeo da pessoa. E se a pessoa tiver 3 strikes essas denúncias, a pessoa tem o canal cancelado, entendeu? Agora, sobre a licença em si, precisaria dar um clique aqui e ler, de fato, é tipo um contrato, né? Aqui, ó. Aí vai falar direitinho tudo que você tem, ó. O que se qualifica com a licença, parará, vídeos de domínio público, conteúdo geral, marcados da licença, parará. E sobre esse assunto, eu, de fato, não tenho experiência sobre a licença. Na verdade, eu nunca me preocupei tanto com isso. Ok? Mas aqui, em mais opções e na parte de licença, você pode optar se você quer a licença padrão do YouTube ou essa daqui, Creative Commons. E eu realmente não sei a diferença de uma e da outra. Ok? Eu só sei que é aqui que você altera e é aqui em Saiba Mais que você vai saber exatamente qual é a diferença de uma e da outra. Ok? Pronto. Próxima pergunta é da professora Rita Souza. Professor Mário, sobre as plataformas Microsoft Teams, Google Classroom,
não seriam adequados para arquivar as videoaulas? Olha, pode ser, eu nunca usei. Eu nunca usei, mas pode ser que seja. Agora, Microsoft provavelmente vai ser pago, né? Então, na verdade, eu nunca usei, estou sendo bem sincero, eu nunca usei essa ferramenta da Microsoft. O que eu quero, como eu falei, eu uso todos os recursos que eu uso no YouTube para resolver a minha aula, né? E eu vejo que o YouTube resolve facilmente, sem cobrar nada por isso, junto com o Moodle tranquilamente. Eu de fato, eu gostaria até se a professora Rita puder responder qual é a vantagem. Eu de fato quero saber, porque se tiver alguma vantagem eu vou correr atrás para saber qual é a vantagem dessa Microsoft Teams e da Google Classroom em razão ao YouTube. Tem alguma vantagem, tem alguma coisa? Se a professora Rita puder passar para a gente, eu vou de fato pensar em estudar isso. Boa tarde, professora Rita. Oi. Eu nunca fiz uso, mas minha filha, tanto do colégio como do curso de inglês, quer dizer, o colégio utiliza muito o Microsoft Teams. E o curso dela, o Classroom. Então, assim, lá eles conseguem ter aulas gravadas, lá eles conseguem ter aulas online, lá eles conseguem fazer atividades, lá eles conseguem fazer algum tipo de provas, né? E aí, por isso que eu perguntei, porque eu realmente não conheço. Aí eu até chamei ela, disse, filha, quem vai me ensinar é você, porque eu não conheço a plataforma, não conheço, né? Para mim tudo é muito novo. Assim como o YouTube, inserir vídeo no YouTube, nunca inseri. Então, assim, é tudo muito novo. E eu estou vendo que, para o YouTube, há essa questão mesmo de direitos autorais. Eu acho que esse é o que pega também, né? A gente fica com medo de usar alguma coisa que possa dar problema ou o nosso vídeo ser usado por outras pessoas. Então, assim, e eu sei que nesse não é mais fechado, é por classes, entende? É para uma turma restrita. Então, acho que fica mais fechada as informações. Eu creio que seja isso, assim, eu vejo por essa forma, professora. Eu também não sou entendida, não, me perdoe se eu estiver falando besteira. Não, imagina. Mas assim, eu vejo pelo uso da minha filha, entendeu? Não, sem problema nenhum. Como eu também nunca usei essas outras, a gente optou aqui no mini curso em usar tudo que é de graça e funciona ok, assim, e funciona sem prejuízo, entende? Eu desconfio que essa ferramenta da Microsoft não seja de graça. A Microsoft não faz nada de graça. Então já é uma problemática, né? E tem um detalhe também. Tudo que alguém assiste no computador, por mais que a plataforma seja fechada, vamos imaginar lá, você está usando ela. Se você assiste o vídeo de uma outra pessoa numa ferramenta dessa aí que o acesso é fechado, eu posso baixar. Entende? Quem assiste o vídeo, seja onde for, consegue baixar. De um jeito ou de outro é possível baixar, porque você já está vendo no seu computador. Então, nada é 100% garantido de restrição. O Moodle, por exemplo, o Moodle ele tem a senha, né? Só vai entrar lá no nosso curso quem tem usuário, quem tem senha cadastrada, e aí a gente vai ter um link lá que é privado, que só com aquele link que vai visualizar. Mas é um caso a se pensar, né? Ver se é grátis, se não é, né? Eu acho que como a Kilma falou lá no começo, a minha opinião, tá? O Moodle já tem muita gente aqui na Univasf que já usa. E aí eu desconfio, agora eu já estou entrando numa coisa que foge totalmente da minha, até do meu objetivo da aula, mas assim, se a gente começar a ver, imagina, um professor vai ministrar pelo YouTube Moodle, né? YouTube, na verdade, o estudante nem vai ver direto no Moodle. Se outro professor ministrar outra disciplina através de outro recurso, o estudante vai ficar meio perdido nesse negócio, né? Então, hora ele vai entrar em um, hora ele vai entrar em outro, e aí vai perder aquela unidade de universidade, né? Essa é a minha opinião singela
ilimitada, né? Então, eu desconfio que todo mundo deva usar o mesmo ambiente, né? E como eu desconheço esses outros, eu nem sei avaliar se eles são pagos, se eles não são, qual é a vantagem, entendeu? Bom, espero que eu tenha respondido, Rita. O professor Haroldo colocou O professor Haroldo colocou um comentário aqui no bate-papo. O Teams tem que ter a licença do Office 365, pelo menos, e todos têm de baixar o Teams, sem contar que ela pesa muito na máquina. Pois é. Microsoft não faz nada de graça, né? E aí já é outra dificuldade, né? E não garante privacidade, né? Não garante que ninguém vá copiar o seu vídeo. Pode copiar sim. Bom, passando para a próxima pergunta, a professora Shirley colocou assim, que é a continuação do que ela falou, eu acredito que seja sobre a RNP. A única forma parece ser a assíncrona para garantir que ele possa participar. Daí esses vídeos ficarão disponíveis sempre, enquanto durar a disciplina. Como controlar o acesso e o tempo? Pelo que eu vejo da Teams, pelos meus filhos, apenas alunos daquela turma acessam os vídeos. Como podemos fazer isso? Eu acho que meio que já respondeu, né, não, professor? Eu tentando ver aqui, ela quer ocultar o vídeo? Exibir ou não exibir? É isso? Quer falar, professora Shirley, para explicar melhor a pergunta? Não, você não precisa deixar o seu vídeo no YouTube para sempre. Você pode ocultar a qualquer momento a privacidade deles lá, né? Pode até excluir se você quiser. A conta é sua, né? Imagina lá, a conta é sua. Se você quiser excluir do YouTube, você pode. Se você quiser ocultar, você pode na privacidade também. Não sei se é exatamente isso que foi perguntado. Se quiser explicar a pergunta, professora Shirley, pode falar, viu? Bom, eu vou passar para a próxima, professor, e aí qualquer coisa a gente fala aqui com a professora Shirley, certo? A pergunta do professor Sedeni é sobre o acesso aos vídeos. Eu já expliquei que quem não tiver inscrito no módulo do professor Mário poderá enviar e-mail para capacitação, que agora é capacitação.projep@univasf.edu.br, para que a gente solicite a inclusão no ambiente, certo? O professor Estevão está digitando, acredito, aqui a pergunta dele. Vamos lá. Professor Estevão. Professor Mário, ouvi de colegas a utilização de forma mais simplória de aulas, utilizando o recurso do gravar narração de áudio para sua apresentação direto no PowerPoint, no sentido de pensar em arquivos mais leves. Acha viável? Saberia de algo? Sei. Tem uma versão mais nova do PowerPoint, quer dizer, do pacote Office, né? Se eu não me engano, é a versão 2018. É uma versão mais nova, que no próprio PowerPoint você tem um botãozinho de gravação. É um botãozinho vermelho, REC, que você vai gravar o seu áudio e transformar aquilo num vídeo no próprio PowerPoint. Só que é uma versão, como todo Office, né? Uma versão paga. E aí você também não consegue editar, né? Então você vai gravar um vídeo bruto, né? Se você errar ali no meio, ele vai passar e vai gerar um arquivo ou com áudio ou com uma animação, né? Mas é só essa versão mais nova. Por exemplo, a minha versão é 2016, não tem. Acho que é a 2018 ou versão Office 2017 ou 18 que tem. Ok? Mas assim, ele grava ele tem um botãozinho vermelho bem no meio daquela barra de ferramenta, mas ele não edita, ele não corta. Realmente um pouco mais simples. É uma alternativa, professor Estevão. É uma alternativa para quem tem esse Office, né? Você pode incluir voz nas versões livres. Exatamente. Nas versões livres,
Versões livres do quê? Do Office? Eu não conheço nenhum Office que seja livre. Sheila, pode falar, Sheila. Pode falar, ligar o microfone se quiser falar. Mas realmente, Sheila, você pode incluir a sua narração, né? Você vai fazendo, vai mexendo o mouse normalmente, você pode usar todos aqueles recursos do PowerPoint de destaque, etc e tal, e você pode ir falando e ele vai capturando naquele botãozinho vermelho que fica bem no meio da tela. É uma opção para o professor Estevão e Sheila. Realmente é uma alternativa, sim. Ok? Eu acredito que essas ferramentas que a gente está mostrando é um intermediário entre uma coisa mais simples, como propôs o professor Estevão, e uma coisa super profissional que existem por aí afora, né? Então, dá para fazer os dois, né? É bacana a gente saber todos os recursos que a gente tem. Obrigado, professor Estevão e Sheila, pelo complemento aí, bacana. Bem lembrado até. Às vezes o professor quer fazer um comentário sobre um vídeo, uma imagem, né? Um PDF, né? Um artigo em PDF, é muito comum, né? E aí você não vai ter esse botãozinho do REC, né? Então, é bacana usar esse recurso que o professor Estevão destacou, mas em alguns casos ele não vai ser não vai ser suficiente, né? Quando você foge do PowerPoint, ele não é suficiente. Mas é uma alternativa boa mesmo. A professora Vanessa complementou aqui no bate-papo, é possível inserir áudio. Assim, pode fazer um áudio para cada slide. É possível. E essa alternativa, professor, me permita uma interação, talvez. Claro, eu acho que é interessante, a gente estava até conversando isso com a professora Nemília, né? Dos momentos que a gente estava discutindo a questão da programação. Essa questão de inclusão de áudio em apresentação PowerPoint, ela é interessante também para aqueles professores que têm mais dificuldade de aparecer, né? De gravar vídeo, né? Porque cada pessoa tem sua personalidade, tem seu jeito, então tem professores que já têm bastante facilidade em gravar vídeo, em aparecer, e outros que não. Por mais que essa questão da comunicação seja fluida pela profissão, mas outra coisa é estar atrás de uma câmera. Então, a opção de você gravar sua aula com sua voz, utilizando o PowerPoint, né, eu acho que isso é uma boa opção, porque o mais importante é chegar o conhecimento ao aluno, né? Por mais que não tenha ali o seu rosto, é o conteúdo que vai ser passado. Então, você gravar suas aulas, né, apenas com voz e apresentação de slide é um recurso para quem não gostaria, né, de aparecer por questões pessoais. E a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o importante é chegar mesmo a informação. Exatamente. Mas perfeito, Kilma. Por isso que a gente viu aqui no mini curso que todas só queria garantir que estava compartilhando, que todos os recursos que a gente tem são opcionais. Se eu não quiser o webcam, eu desabilito. Eu mostro só o PowerPoint e a minha voz. Posso gravar, né? Metodologia aqui, eu posso pôr texto ou não pôr texto, pôr o webcam ou não pôr o webcam, apresentar slide ou não, né? Eu posso pôr só a apresentação de slide, que é a captura de tela, e a minha voz, sem problema nenhum. Caso eu não tenha o Office que faça isso, né? Caso eu queira apresentar um PDF, um artigo de PDF, é muito comum o professor querer fazer comentários sobre um PDF, sobre um artigo qualquer, né? O PDF não tem esse recurso. Então, você abre o PDF aqui com o mesmo recurso de captura de janela ou de tela, também resolve, né? E aí você vai ter só a sua voz e o PDF. Então, sem o PowerPoint, você consegue fazer tudo isso com a captura de áudio e daquele recurso que você quiser apresentar. Até se você quiser abrir dois PDFs, um do lado do outro,
e fazer a comparação, você pode fazer também. Gráfico, o que você quiser, né? É bacana isso. Não é obrigatório apresentar o webcam de jeito nenhum. Professora Elaine fez uma pergunta aqui. Estou vendo que está sendo feita essa gravação pela sala RNP. Como que faz? Pois tem uma sala, mas diz que não posso fazer a gravação. Além disso, tentei baixar a OBS Studio aqui, porém meu PC é Linux e não está baixando. Professora, a gente precisa pedir permissão ao STI, né? Então, há um limite, né, de gravação. E a gente também, após a reunião, a gente precisa baixar o vídeo, eles dão prazo para que a gente possa baixar, salvar, e assim a gente ter esse vídeo para disponibilizar. Mas aí já desocupa, digamos assim, aquele espaço. Então, para gravar dentro da RNP, o STI que precisa permitir essa gravação. E é o que nós estamos fazendo aqui. A gente pediu permissão ao STI, estamos gravando, e depois nós vamos disponibilizar esse vídeo para você. Professora, obrigado pela pergunta. Professora Elaine, né? Elaine, lá na página da disciplina tem um último link, é uma tarefa, né? Vamos praticar. E aqui eu ponho todos os links, né? O link do download do OBS Studio, do Kdenlive, da versão mais nova e das versões mais antigas, como eu estou mostrando aqui na tela. Quando você clica aqui em OBS Project Download, ele te dá todos os recursos. Você pode baixar o Windows, Mac ou Linux. Se quiser Linux, é só clicar aqui em Linux, no Pinguim. Pronto, você pode baixar a versão mais antiga, as versões anteriores. Você pode baixar tudo aqui. Só precisa clicar no Pinguim. O link está, recapitulando, no Moodle do mini curso, que é o link tarefas. Vamos praticar. Aqui, ó. Lá no rodapé da página tem exercício de fixação, tarefas, vamos praticar. Dá um clique aqui, vai aparecer todos os links e o OBS Studio é o mesmo link, tanto para Windows como para Linux como para Mac. Você só vai clicar no Pinguim antes. E aí você vai escolher qual é a versão que você quer e baixar. Ok? Ok. A professora Carmen está pedindo para falar sobre gravação de videoaulas. Pode falar, professora Carmen. Oi, obrigada. Só lembrando da minha experiência, quando eu fiz a primeira videoaula, foi para a SEAD, e a gente tinha um estúdio. Aí na minha segunda experiência, não tinha mais um estúdio, mas eu tentei utilizar um pouco do que eu aprendi lá, que foi nessa época agora já da pandemia. E uma coisa que foi muito importante, que eu achei que não seria, mas que hoje eu não consigo viver sem, é a história do script. Então, fazer os slides, escrever, que é uma coisa que a gente não está acostumado, pelo menos na área técnica, escrever como se fala. E eu não uso a câmera, à medida que eu vou apresentando os slides, às vezes eu tenho um improviso, mas é muito pouco, mas eu falo de forma natural. O que é que isso facilita? No momento da edição, eu não ter tantos cortes, porque de repente evita que eu gaguejo, ou então que eu diga uma palavra que não cabe. Então eu percebi que o uso do script para fazer a gravação de videoaula me ajuda muito. Só era isso. Obrigada. Bacana, obrigado, professora. Eu falo sobre isso lá no primeiro. O texto corrido, né? Que eu até apelido lá de texto William Bonner, né? Que você vai ler exatamente tudo. Ou você pode fazer tópicos e improvisar mais aí. Mas muito obrigado pela lembrança aí, exatamente. Muito bem colocado. Bom, professor, pelas notas compartilhadas, nós não temos mais perguntas. E a gente ainda tem 30 minutos de tempo aqui. Então, se alguém que estiver participando quiser falar, fazer algum comentário, porque, como a gente explicou no início, a gente acabou limitando um pouco essa questão da participação com o microfone só pelo número de pessoas que estavam inscritas, né?
dentro da sala. Então, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, ligar seu microfone, eu acho que esse é o momento. Pode reclamar também, viu? Eu aguento, eu sou forte. Eu acho que o espaço foi disponibilizado para isso, né? Para ter essa troca com os docentes, para a gente crescer, amadurecer. Dicas, né? Dicas, tudo que puder falar aí, que a gente vai aprimorar também. É bacana ter essa troca, né? Ó, a professora Vanessa está bastante didático, professor. Gratidão. Aí, ó, obrigado. Feedback positivo já. Aqui no bate-papo, né? Bacana. No bate-papo. Eu tava vendo. Mas quem quiser ligar o microfone também para falar. Boa tarde, Kilma. Oi, professor. Boa tarde. Salviano. Olha, é que no primeiro dia eu não consegui entrar no Moodle. E vocês disseram que ia resolver, e eu fiquei esperando. Hoje foi que eu ouvi você falar que agora a gente já pode entrar no Moodle novamente usando os primeiros números do CPF. Quer dizer, só agora que eu vou entrar no Moodle. Lá eu encontro todas essas informações do curso, todos os vídeos que ele falou aí. Vai sim, professor. Pronto, é porque a gente tem que verificar. Porque a gente tem que verificar, professor. Eu vou anotar aqui para verificar a sua situação, para ver se isso está escrito no módulo 2, porque naquele plantão que o senhor participou, foi do módulo do Moodle. E esse daqui é das atividades assíncronas, que é com o professor Mário Godoy. Lembra de ter feito a inscrição para os 2 módulos? Sim. Perfeito, pronto. Então, por favor, professor, tente fazer esse acesso como foi orientado antes, colocando o seu CPF e os 4 primeiros números do seu CPF para tentar o acesso, certo? Ok, tá certo. Obrigado. Pronto. E aí, tanto do professor Venâncio como do professor Mário vai estar disponível. Mas eu vou verificar direitinho se os e-mails forem encaminhados para você, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Silvio. De nada, professor. Deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, professor. Isso aqui é bacana e eu não sei se eu dei o destaque necessário nas minhas videoaulas. Porque, na verdade, cada videoaula daquelas eu gravei umas 2 ou 3 vezes, né? E, às vezes, algumas vezes não ficaram boas, né? E aí, quando precisa de muita edição, eu prefiro jogar fora e fazer outra. Então, observa só. Aqui eu tenho as minhas cenas, né? E as minhas videoaulas e os meus recursos aqui. E eu tenho minhas configurações. Lembra que a gente viu lá no comecinho sobre as configurações? Essas configurações aqui, é bacana que você salve. E você pode ter uma configuração diferente para cada item. Como que você faz para salvar isso? É aqui no link perfil. Ó. Aqui no link perfil, por padrão, você não tem nenhum nome desses assim. Por padrão, você tem isso aqui, ó. Sem nome. Fica escrito assim, sem nome. Se você abrir o seu lá, vai ter alguma coisa parecida com isso, ó. Sem nome. Você vai estar editando num perfil sem nome, que é o perfil padrão. Então, aí, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça um perfil para as suas videoaulas. Caso você sinta a necessidade de mudar de uma videoaula para outra, mudar o perfil, que perfil é esse? É o perfil das configurações. Por exemplo, tamanho de tela, resolução, frames por segundo, pasta de saída, todas aquelas configurações de áudio, de vídeo que a gente viu lá no comecinho. Se você sentir a necessidade de mudar, você pode vir aqui e criar um novo perfil. E aí você pode ter perfil, que nem eu tenho aqui, ó. Eu fiz um perfil teste MKV, para testar a qualidade do MKV. Não gostei. Aí eu fiz um outro perfil MP4. Também não gostei desse perfil, justamente para testar a qualidade e tamanho de arquivo. E aí, definitivamente, eu gostei desse último perfil aqui, que eu dei nome OBS, minicurso OBS Vídeos.
E você pode fazer um perfil também com mais ou menos qualidade, alterando alguma coisa. É só você vir aqui e adicionar um novo perfil. E quando você vem adicionar novo, você pode dar um nome. Mas quando você abre a primeira vez, fica assim. Aqui, aula, vou botar aqui em maiúsculo, aula de ecologia. Aula de ecologia. Pronto, esse é o meu perfil aula de ecologia. Todas as minhas configurações, todas aquelas alterações das configurações vão ficar salvas aqui em aula de ecologia. Se eu chegar aqui e alterar saída, vídeo, observa que a saída está simples. Por quê? Porque esse perfil é novo. Então eu posso fazer um perfil de gravação, ó lá, MKV, e eu posso fazer outro perfil MP4. Eu não uso isso, eu só uso um perfil para todas as minhas disciplinas. Então, mas fica a dica aqui. E quando você faz isso, você salva, né? Você salva automaticamente na sua pasta lá. E isso é bacana, né? Pelo menos está bem organizado aqui. Beleza, pessoal? Como que você faz para salvar de mais explicitamente, por exemplo, o seu perfil? Você criou, deu um nome, alterou tudo que você tem que alterar, vem aqui em exportar. Aí você pode exportar num pendrive, você pode exportar na área de trabalho. Vou definir aqui a área de trabalho. E eu vou selecionar a minha pasta aqui, ó, perfil ecologia. Pronto. Vou salvar aqui dentro. Já salvei. Perfil ecologia. Aqui, ó. Todas as minhas configurações estão aqui dentro desse arquivo aqui. Beleza? Professor, só isso, temos pessoal. Desculpa. Notas compartilhadas. Vamos lá. Sim, podemos passar para a próxima, pergunta 19. Pode, estou baixando aqui a tela. Claro, Rita, né? Professora Rita. Kdenlive, né? Kdenlive a gente tem 2 vídeos lá no ambiente virtual que falam sobre eles, mas eu posso dar um resumo geral aqui. Deixa eu voltar aqui no Moodle. São exatamente os vídeos 12 e 11, que falam exclusivamente do Kdenlive. São vídeos até relativamente grandes, né? O vídeo 11 tem 37 minutos e o vídeo 12 tem 26 minutos. Então, só aqui a gente já tem 1h10 de vídeo. Deixa eu dar um pause aqui. O Kdenlive, a diferença do Kdenlive para o OBS Studio, a diferença básica é que o Kdenlive, ele edita, ele corta, né? É essa ferramenta aqui. Ele edita, ele corta, ele junta, ele separa vídeo, ele corta trechos do meio. Aí para abrir ele é bacana que eu feche aqui porque ele é um pouco mais pesado. O OBS está reclamando. Pronto. Então, esse aqui é a tela do a ferramenta Kdenlive. Lá naquelas videoaulas eu explico bem detalhadamente qual é o recurso de cada uma delas. Desses recursos aqui. Então aqui está o nosso projeto, do lado esquerdo projeto. Eu clicando com o botão direito aqui eu posso adicionar um vídeo qualquer. Vou adicionar esse vídeo aqui de encerramento. Aqui são os nossos vídeos brutos. Nossos vídeos que a gente gravou lá no OBS Studio, ou um vídeo qualquer que eu tenha, e que eu queira cortar. Esse aqui é meu vídeo original, ok? Aqui são meus efeitos, eu não tenho nenhum, é um projeto novo. Aqui são os meus recursos de transição de slides, que eu posso usar vários. E aqui é uma visualização prévia. É uma visualização prévia desse vídeo bruto que está aqui. Aqui embaixo é a minha linha do tempo. É a minha linha do tempo das edições que eu quero fazer. Vai do 0 ao infinito, né? Então, se eu quiser editar esse vídeo, eu tenho que clicar aqui e arrastar para cá. Pronto. Esse vídeo tem 17 segundos
tem dar um play aqui, ó. Ó, eu tô ligando aqui a ferramenta e aí eu posso cortar esse vídeo bruto em pedaços. Por exemplo, eu quero cortar esse começo. Eu vou dar um play aqui para ver até o fim. Ó, aí eu vou desligar a ferramenta, né? Eu abaixo a cabeça, vou lá, pá. Esse fim eu também só o miolinho dele. Ah, mas aqui está muito pequeno, eu não estou conseguindo enxergar direito. Aqui embaixo a gente tem uma ferramenta de zoom, ó. Ajuda demais se eu chegar aqui e aumentar o zoom. Ó, agora eu estou vendo aqueles mesmos 17 segundos, só que de uma forma mais ampliada. E o começo? Para eu visualizar o começo, eu tenho essa barra de rolagem aqui embaixo, que eu tenho que puxar para a esquerda ou para a direita para ver o meu vídeo todo, né? De acordo com o nível de zoom que eu tenho, eu posso aumentar ou diminuir. Então, vou dar um play de novo. Vou garantir que esse pedaço eu quero cortar. Já está cortado. Então, vou vir aqui com o botão direito, excluir. Pronto, escolhi. Vou dar um play. Ó, vai ter uma linha, essa linha do corte que eu já fiz, né? Essa parte não me interessa, vou excluir aqui também. Beleza, mas observa que o vídeo ficou no meio, né? Vou diminuir o zoom agora. Ó, o vídeo não está na posição 0, porque eu... Professor, tá sem voz. Ainda sem voz. Professor Mário? Ilma, enquanto isso, eu vou falar a pergunta número 20 do professor Mário Queiroz. Ao usar parte de um vídeo, por exemplo, uma reportagem do Globo Rural, como faço para referenciar esse vídeo dentro de um vídeo que eu mesmo criei, ou isso não é permitido? Professor Mário, se o senhor estiver se referindo a direitos autorais, a forma como o senhor vai direcionar esses direitos autorais, a gente vai ter uma discussão sobre isso também no segundo ciclo das práticas educativas, né? Esse primeiro ciclo é aquela programação toda que já foi divulgada, e para o segundo ciclo a gente está planejando e essa temática vai ser abordada. Não sei se isso responde a sua pergunta ou se gostaria também de direcionar para o professor Mário. Certo, o senhor colocou aqui que vamos aguardar então, né? O próximo ciclo a gente vai ter oportunidade de abordar esses assuntos também. Eu vou tentar fazer contato aqui com o professor Mário para verificar o que houve, tá certo? Só um minutinho. Certo, de qualquer forma, Oi. Se algum de vocês tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Podem colocar aqui nas notas compartilhadas e a gente já vai direcionando para o encerramento. E está sendo uma tarde bastante produtiva, né? Eu acho que as dúvidas já estão finalizando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, acrescenta aqui e a gente já encaminha. Vocês conseguiram ouvir até que parte? Conseguiram? A parte que o senhor estava explicando sobre como fazer a edição do áudio. Aí não sei se o senhor ia mostrar o áudio
já feito, e aí a gente não te ouviu mais. Vocês chegaram a ver a telinha da ferramenta? Sim. Pronto. Então eu vou dar só um resumo aqui sobre tudo, tá? Perfeito. Estão vendo, né? Tá tudo certo, né? Sim, estamos te vendo. Pronto. É cruel que a gente, quando cai, a gente não sabe, né? Então, não o que eu fiz aqui? Mas o senhor está compartilhando tela, a gente está vendo o seu rosto. Tá, vou compartilhar a tela, então. Vou dar um resumo aqui em 5 minutos do que eu falei. De qualquer forma, toda essa explicação... Foi a parte de recolocar o vídeo no momento zero. Bacana. Bacana. Então, vocês assistiram quase tudo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho bem explicado lá em mais de 1 hora de vídeo no ambiente Moodle, tá? Tá bem explicado, bem detalhado lá cada um desses passos. Na verdade, eu explico até em 2 versões de ferramentas. Então, tem 2 exemplos lá bem detalhados. Tá processando aqui. Acho que não vai não, tá devagar. Agora foi, né? Sim. Pronto, então eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Eu cortei o início, cortei o fim do vídeo. Aqui na ferramenta de Zoom, essa ferramenta é bem bacana para eu ver com mais detalhes aquilo que eu estou editando, né? Esses picos aqui é pico do áudio, né? Então, quando eu começo a falar alguma coisa, isso aqui aumenta de acordo com o que a gente está falando, a altura, o tom que a gente está usando. Se eu diminuir meu áudio aqui, eu vou ver que depois que eu cortei o começo e o fim, o meu vídeo não está no momento 0, né? O momento 0 é aqui, está no momento 4, mais ou menos. Então eu clico aqui nessa ferramenta de seleção e arrasto para onde eu quiser. Pronto, agora sim, meu vídeo está começando no momento 0. Para eu gerar um MP4 disso, eu venho aqui em renderizar. Renderizar, aí sim, eu vou escolher a pasta de destino, eu seleciono a sugestão que eu dou a MP4 e mando renderizar. E aí vai gerar um arquivo novo. Como é curtinho, 5 segundos, em poucos segundos ele gera um arquivo novo MP4 editado. Então, uma coisa é eu salvar o meu projeto aqui no ícone salvar, e outra coisa é eu renderizar esse projeto salvo. É eu renderizar esse projeto salvo no MP4. A renderização gera um novo arquivo. Agora eu tenho que ver onde eu salvei. Vamos ver aqui. Para eu ver onde eu salvei, eu venho aqui em renderizar projeto, tá aqui, ó, sem título, eu não dei nome. Então tá aqui, ó, na área de trabalho, curso de edição, vídeos gravados, editado, corte. Então, eu posso até copiar esse endereço, colar aqui. O nome do arquivo é sem nome, né? Porque eu não dei nome, tá aqui, ó. Pronto. Acabamos de renderizar esse vídeo. Ok? Então, essa é a ideia do Kdenlive. Claro que agora, esse momento online aqui é bacana mais tirar a dúvida, né? Mas todos esses recursos estão bem explicados, com vários exemplos, nessa mais de 1 hora de vídeo aula que está no Moodle, ok? Professor, eu acho que não temos mais questionamentos, só realmente um enorme agradecimento ao professor que se disponibilizou a estar aqui conosco nessa tarde. E, professor, se o senhor quiser, acho que já podemos partir para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer demais ao convite da comissão, né? Eu tentei fazer de forma com que não ficasse muito complexo
e complexo no sentido das ferramentas, como vocês viram, tem muitos recursos. Eu mostrei o essencial ali para que o básico, né, aquela teoria de Pareto 80-20, né, com 20% dos recursos você conseguisse fazer 80% das suas aulas, né? Eu faço 100% das minhas aulas com esses recursos aí. Eu não uso nada demais. Tem os efeitos, tem os cortes, tem a certa qualidade de imagem, né? Tem minha webcam ali para o aluno não se sentir sozinho na videoaula. E eu quero agradecer a Kilma, Natália e Daniele, que estão aí dando esse suporte fantástico para a gente, né? Todos da comissão, e agradecer muito ao interesse de vocês aí, né? A essa altura já temos aí mais de 50 pessoas conectadas. Quero agradecer e caso vocês tenham alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar lá que eu vou fazer de tudo para melhorar e dar dicas melhores para a galera. Ok? Obrigado mesmo. Excelente, professor. Nós que agradecemos. Foi uma tarde muito produtiva, muitas dúvidas foram sanadas. A professora Helenice está perguntando se caso tenha dúvidas, pode mandar para o e-mail. E a gente também vai ter outros momentos de plantão como esse, viu, Helenice? Então, se você quiser participar, pode escrever para a capacitação que a gente te inclui, tá bom? Pode sim, claro. Pode mandar e-mail, o que eu puder. Eu respondo, sem problema nenhum. Eu estou tendo alguns barulhinhos aqui em casa, mas não poderia deixar de falar bem rapidinho. Obrigada, Natália. Obrigada, Dani. Obrigada, professor Mário. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes nessa tarde de hoje. Foi uma tarde bem valiosa, bastante produtiva, esclarecedora. O professor Mário tem uma excelente didática de me explicar e desejo que realmente vocês, né, consigam aproveitar ao máximo todas essas oportunidades que a gente está tendo de troca. Como a Natália mesmo falou, nós teremos outros plantões e caso vocês sintam necessidade de participar de outros momentos, podem nos mandar e-mail, ok? Então, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau.